Olá pessoal, hoje eu estou aqui gravando mais um vídeo de previsões para o Brasil. Hoje é dia 6 de agosto de 2018, nós estamos a mais ou menos um mês das eleições. Daqui a um mês nós estaremos elegendo qual será o próximo presidente do Brasil. Eu tenho acompanhado bastante de perto os últimos eventos. Recentemente saiu uma pesquisa do Ibope que mostra o Bolsonaro em primeiro lugar. O Haddad aparece com uma porcentagem muito baixa. Eu estou conversando com vocês e ao mesmo tempo olhando o computador aqui, tá, gente? Então quando eu olhar aqui para frente é porque eu estou vendo o computador. E a pesquisa Ibope mostra Bolsonaro com 22%, Marina e Ciro com 12%, Alckmin com 9% e Haddad com 6% em último lugar, né? Assim, essa coisa de pesquisa, né, pesquisa de intenção de votos é sempre um problema. Muitas pessoas comentam que as pesquisas elas são compradas ou são manipuladas. Isso sempre é muito complexo, né? Não é exatamente isso que eu quero debater hoje, mas assim, a matemática estatística, quando ela é feita direitinho, né, quando ela é feita direito, ela é uma técnica científica que funciona, tá? Então, a pesquisa de intenção de voto, se for usado o método científico, estatístico, direito, né, se for feito, seguido o método da maneira correta, a pesquisa ela funciona, né? A pesquisa Ibope, normalmente, ela é muito ligada aos interesses da Rede Globo, né? E então assim, não é um dado totalmente confiável, mas de qualquer jeito aparece Bolsonaro lá em cima, Haddad lá embaixo, Lula não aparece nas pesquisas. Muita gente tem comentado que na verdade o nome do Lula foi tirado de propósito, já é uma das manipulações dessa pesquisa do Ibope para favorecer a Rede Globo. O nome do Lula foi tirado, mas provavelmente o Lula teria uma porcentagem muito alta, segundo alguns comentadores. Enquanto que a Marina, o Ciro e o Alckmin estão ali, né? Na verdade a Marina e o Ciro estão com 12%, no empate absoluto. A Alckmin está num empate técnico ali com a Marina e com o Ciro. E o Bolsonaro aparece em primeiro lugar, né? Sem o Lula. E aí, eu estou acompanhando isso muito de perto e esses dados me motivaram a dar uma olhada no mapa astral dos presidenciáveis. Outros motivos também fizeram eu dar uma olhada no mapa astral com mais detalhe, tá? Entrar no mapa astral de cada um com bastante detalhe. Eu passei hoje praticamente o dia todo estudando o mapa de cada um. E eu vou apresentar os mapas em vídeos para cada presidenciável, tá, gente? Eu vou apresentar vídeos para cada presidenciável. Existe um astrólogo védico, um astrólogo indiano, que está falando por aí que o segundo turno vai ser entre Bolsonaro e Marina Silva. Eu até me questionei se eu olhei alguma coisa errada no mapa da Marina, porque num vídeo anterior eu falei que a Marina não tinha chance de ganhar como presidente. Mas tem um astrólogo indiano, que eu considero a técnica dele muito boa, e ele tá vendo, ele considera que no segundo turno vai ser Marina Silva e Bolsonaro. E assim, muitos astrólogos têm falado bastante do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é interessante que ele é um tema de assunto tanto dentro da direita quanto dentro da esquerda, né? O Bolsonaro é um personagem que desperta paixões e ódios. E assim, ele é um nome muito forte para a presidência, né? Então assim, eu já vi todos os presidenciáveis, tá? Vou fazer um vídeo para cada um, mas nesse primeiro vídeo, eu vou falar do mapa astral do Bolsonaro. Será que o Bolsonaro tem boas chances para ser presidente? Será que ele vai ser o presidente do Brasil? Repito, tá, gente? Não estranhem, porque eu tô olhando para a tela do celular e ao mesmo tempo para a tela do computador, porque eu tô olhando o mapa astral na tela do computador. Eu fiz
um gráfico em formato JPG de cada mapa para colocar aqui no vídeo. Então, ao mesmo tempo em que eu estou olhando aqui a tela e comentando o mapa, deve aparecer aqui no vídeo um desenho dos mapas para eu poder comentar, tá? O mapa do Bolsonaro, o mapa astral do Bolsonaro traz um problema porque existe um horário que, segundo a informação que chegou para mim, foi fornecido pela equipe de assessoria do próprio Bolsonaro. Esse mapa que é informado pela equipe é o mapa do dia 21 de março de 1955, com horário de nascimento às 5h30 da manhã, em Campinas, São Paulo, tá? Esse mapa me parece que é o mapa usado pela Marici Vogel e é também usado pelo astrólogo indiano que eu falei para vocês, tá? O astrólogo indiano, ele usa o horário de 6 horas. Então, pelo que parece, o mapa astral do Bolsonaro, o horário de nascimento é entre 5h30 e 6 horas mesmo. Eu fiz o cálculo de todos os mapas, tá, gente? Então eu calculei o mapa do Bolsonaro para 5h30, 6 horas e também para as 14 horas e 45 minutos, que é um outro horário que um outro astrólogo tradicional importante na comunidade de astrologia fez uma retificação horária e ele chegou nesse horário de 14 horas e 45 minutos. Tá? Esse é um bom astrólogo tradicional que chegou, tá, nos cálculos de retificação nesse horário. No horário das 14 horas e 45 minutos, o Bolsonaro teria ascendente em Câncer e Sol em Áries. Tá? No horário informado pela assessoria do Bolsonaro, às 5h30, Bolsonaro tem ascendente em Peixes e Sol no último grau de Peixes. Ok? Mercúrio também em Peixes. Mesmo quando eu calculo o mapa para 6 horas, Bolsonaro continua com Sol, Ascendente, Mercúrio e Peixes, tá? Então o mapa das 5h30 e das 6 horas não muda muita coisa, tá? E qual mapa que eu uso, né? O das 5h30, 6 horas, o das 14 horas e 45 minutos. Então, só para vocês entenderem, tá? No meu método de trabalho, eu calculei todos os mapas, todos os 3, e simulei todos os 3 mapas. Eu cheguei à conclusão que o mapa das 5h30 é o mapa que melhor reflete quem é o Bolsonaro. Mesmo o mapa das 6 da manhã também reflete bem o Bolsonaro. Vou dar algumas explicações para vocês sobre isso. Eu respeito o astrólogo tradicional que fez o trabalho de retificação e chegou à conclusão que o horário de nascimento do Bolsonaro é 14 horas e 45 minutos. Esse mapa das 14 horas e 45 minutos coloca o Bolsonaro do signo de Áries, com Sol em Áries. E muita gente, né, olhando o Bolsonaro, tá? Até eu mesmo, antes de calcular qualquer mapa do Bolsonaro, vendo o comportamento dele, eu imaginava ele como sendo alguém do signo de Áries. Até eu achei isso. Só que assim, quando eu peguei o mapa com Sol em Peixes, tá? O mapa das 5h30, que coloca também um ascendente em Peixes, Mercúrio também em Peixes, tá? Quando eu olhei esse mapa, eu achei que ele reflete muito o Bolsonaro. Eu fiquei surpreso por ver o Bolsonaro como sendo do signo de Peixes, mas eu achei que reflete bem ele. O Sol está no último grau de Peixes, tá? A 29 graus de Peixes para a data de nascimento das 5h30. E muita gente não sabe disso, mas existe uma linha da astrologia tradicional que considera que quando o Sol está no último grau de um signo, ele já está sob o domínio também do signo seguinte, que no caso aqui seria Áries. Ou seja, tá? Não são todos os astrólogos tradicionais que pensam dessa maneira, tá, gente? Mas tem uma linha de astrólogos tradicionais que considera que quando o Sol está no último grau de um signo, por exemplo, 29 graus de Peixes, como é o caso do Bolsonaro, tá? Esse Sol já vai ter também características do signo seguinte, que é Áries. É como se fosse um Sol misto de Peixes e Áries. Na verdade, é um Sol de Peixes, tá? É um Sol que está no signo de Peixes, que inclusive regido por Júpiter, tá?
É recebido por Júpiter. Mas, por estar no último grau de Peixes e já ter características de Áries, do Sol em Áries, então é um Sol que também funciona, se comporta como se fosse um Sol em Áries. E até, outra coisa que muita gente também não sabe, quando um astro está passando de uma casa astrológica para outra, ou de um signo para outro, tá? A casa astrológica seguinte ou o signo seguinte, tá? Se manifesta com muita força. Tá? Então, por exemplo, vamos supor, se eu tenho um Sol que está na casa 9 entrando na casa 10, esse Sol vai manifestar com muita força as características da casa 10, da casa seguinte. Então, se um Sol está no final de Peixes e entrando num signo novo, que no caso é Áries, esse Sol vai manifestar características fortes de Áries. Então, vejam bem, esse mapa que está no último grau de Peixes reflete muito bem quem é Bolsonaro. A hostilidade típica, tá? A agressividade, a assertividade típica do Bolsonaro, ela é muito bem refletida pela entrada do Sol, pelas características de Áries que estariam no Sol, tá? No Sol do Bolsonaro, no mapa do Bolsonaro, exatamente por estar no último grau de Peixes. Outra coisa importante, Bolsonaro tem Marte em Touro, tá? Marte em Touro está em exílio. E quando Marte está em exílio, a pessoa expressa a sua agressividade de uma forma desadaptativa. Essa pessoa muitas vezes é agressiva em momentos inconvenientes, né? Em contextos que não seriam adequados mostrar aquela agressividade. Isso também é uma coisa típica de Bolsonaro. Outra coisa que me chama atenção para esse mapa das 5h30. Nesse mapa das 5h30, Mercúrio está em Peixes. Por signos inteiros, Mercúrio está na casa 1, que é o ascendente em Peixes, tá? Mas por quadrantes, ele está na casa 12. E um Mercúrio de casa 12 por quadrantes, tá? Vejam bem, Mercúrio em Peixes, ele está em exílio e queda. E ainda por cima, na casa 12, leva o nativo a manifestar ideias e toda uma narrativa, todo um discurso irracional. E, o que também é muito típico do Bolsonaro. Isso expressa muito bem o Bolsonaro. Agora, eu vou dizer para vocês por que eu estou considerando o ascendente em Peixes, tá? Por que eu estou levando em conta isso? Nesse mapa em que Bolsonaro teria nascido às 5h30 da manhã. Vejam bem, o Bolsonaro tem uma característica que eu considero fundamental, que é uma capacidade de discurso que é quase hipnótica. É um tipo de discurso que mexe nos instintos das pessoas, causa paixões e também ódios. Tá? Então é um tipo de discurso, um tipo de narrativa que pega na parte passional das pessoas, tanto para quem é contra como para quem é a favor. Então é um discurso que tanto para o positivo quanto para o negativo causa fascinação. E eu considero que isso é uma característica muito forte do signo de Peixes. Isso já não seria uma característica tão forte com um mapa calculado para 14 horas e 45 minutos, como o astrólogo tradicional que eu falei para vocês supôs. Tá? Ele fez lá uns cálculos de retificação, tá, gente? Eu não vou entrar a fundo nisso. São cálculos matemáticos de retificação que levaram ele para esse outro horário, tá? Que não é o horário informado pela assessoria do Bolsonaro, diga-se de passagem. O ascendente em Câncer, embora seja um signo de água, instintivo, ele não provoca tanta fascinação quanto o signo de Peixes, tá, gente? O signo de Peixes, ele é altamente hipnótico, ele é um signo que gera, por exemplo, ilusões nas pessoas. Essa capacidade hipnótica de Peixes causar fascinação das pessoas tem muito a ver com a simbologia do regente moderno de Peixes, que é Netuno. No mapa das 5h30, tá, para o Bolsonaro,
Júpiter, que é o regente tradicional de Peixes, faz bom aspecto com o ascendente do Bolsonaro, que é Peixes. E esse Júpiter é o regente da casa 10, que está em Sagitário, que é a casa das questões profissionais. Esse Júpiter favorece muito o Bolsonaro do ponto de vista profissional, traz muitas oportunidades e um crescimento. É como se trouxesse uma certa sorte profissional para o Bolsonaro e ainda facilita para ele se projetar. Então vejam que esse mapa das 5h30, até considerando uma margem aí até 6 horas da manhã, tá? Esse perfil de mapa é o que é usado pela maioria dos astrólogos e para mim é o que reflete melhor a personalidade do Bolsonaro. Mesmo assim, eu fiz simulações em todos os mapas, tá? Já vou adiantar para vocês que no mapa das 14h45, que foi retificado pelo astrólogo tradicional, que eu não estou citando o nome, tá, gente? Eu não estou citando o nome porque é para preservar o profissional mesmo, tá? Mas é um profissional de confiança, ele tem livro escrito dentro da astrologia, é um ótimo profissional. Embora eu não concorde com o cálculo dele de retificação, mas eu estou levando em conta o mapa dele também. Nesse mapa das 14h45, o Bolsonaro tem menos chance de se tornar presidente, tá? É um mapa que até mostra alguma oportunidade, mas é mais difícil. O mapa das 5h30 mostra com mais clareza a possibilidade do Bolsonaro ser presidente. Entretanto, eu tenho que dizer para vocês que eu olhei os mapas dos principais presidenciáveis, tá? Bolsonaro, Haddad, Alckmin, Ciro Gomes e Marina. E aí o que acontece? Nenhum dos mapas mostra com uma evidência contundente quem vai ser o presidente, tá? Nenhum dos mapas mostra isso. O que eu consegui fazer realmente foi confirmar, não é nem confirmar, foi estimar os mapas mais prováveis e menos prováveis. Mas nenhum dos mapas me mostra uma preponderância de indicações claras de quem vai ser o presidente. Mas eu consigo dizer, por exemplo, que o mapa do Bolsonaro ele não está impedido. O mapa do Bolsonaro, para começar, não está impedido. Isso fica bastante evidente, por exemplo, nas progressões secundárias, tá? Nas progressões secundárias não mostra, eu estou olhando o mapa de progressões secundárias, não mostra um indicador claro, tá, de que o Bolsonaro vai ser presidente. Como é que eu sei, ou como que seria um bom indicador claro de que o Bolsonaro vai ser presidente? Por exemplo, um aspecto positivo de Júpiter, porque Júpiter é o principal planeta que representa questões profissionais no mapa do Bolsonaro, tá? Porque Júpiter é o regente da casa 10 do Bolsonaro e inclusive é o regente também do ascendente, tá? É o regente tradicional do ascendente. É regente tanto de Sagitário, que é a casa 10, quanto de Peixes, que é o ascendente do Bolsonaro. E, por exemplo, nas progressões secundárias, não há um aspecto evidente positivo para Júpiter. Então, pelas progressões, não há um impedimento para o Bolsonaro ser presidente, mas também não há um indicador forte para isso também, tá bom? Eu poderia considerar também algum aspecto positivo em cima do Sol ou de Mercúrio, que são planetas que estão em cima de Peixes, que é o ascendente, tá? Muita gente não sabe disso, muita gente considera que profissão é casa 10 no mapa astral. Pela astrologia tradicional, a casa 1 às vezes até representa mais a profissão. Aliás, alguns astrólogos teóricos acham que a casa 1 representa mais a profissão do que a casa 10. E nessa lógica, tá? Pela casa 1, eu teria que considerar como significadores profissionais Júpiter, Sol e Mercúrio. Então teria que ter um aspecto forte do Sol, de Mercúrio ou de Júpiter. Pelas progressões secundárias, Mercúrio então é Sol, Mercúrio e Júpiter, né? Os significadores, tá, gente? Só para confirmar. Então eu tenho que olhar para Júpiter, Sol e Mercúrio. Vejam, nas progressões secundárias até tem um aspecto positivo para Mercúrio, então seria
né, um testemunho positivo a favor do Bolsonaro. O termo técnico que nós usamos na astrologia tradicional é testemunho, tá? Então, se o planeta recebe um bom aspecto, vamos supor que eu tivesse aqui um bom aspecto de Júpiter nas progressões secundárias. Então, esse bom aspecto de Júpiter seria um testemunho a favor da presidência, que não tem. Nas progressões secundárias não tem. Mas Mercúrio recebeu um bom aspecto, então é um testemunho favorável. Porém, o Sol já recebe um aspecto negativo, tá? Os aspectos positivos são os aspectos em azul, tá, gente? Os aspectos negativos são os aspectos em vermelho, tá? Na astrologia aqui. E aí o que acontece? Isso eu estou falando para a linguagem do leigo, tá? Para quem é técnico, sabe que eu estou falando de trígonos, sextis, oposições e quadraturas, mas eu estou tentando falar numa linguagem que o leigo entenda. Então, no gráfico que deve estar aparecendo aí no vídeo, os aspectos azuis são positivos, os vermelhos são negativos, tá? Mercúrio recebe um aspecto positivo, então é um testemunho favorável à presidência. O Sol recebe um aspecto negativo, então seria um testemunho negativo, então fica elas por elas. Mas na preponderância de indicações, eu não estou vendo, tá? Assim, na técnica de progressões secundárias, eu não estou vendo impedimento para o Bolsonaro ser presidente. É diferente do que eu falei nos vídeos sobre o mapa astral do Lula, que eu via impedimentos. No mapa astral do Lula, eu vejo muitos impedimentos para ele ser presidente, tá? O que eu quero dizer com impedimentos? Aspectos negativos que não favorecem a conclusão de que o destino do Lula vai se tornar presidente de novo. No caso do Bolsonaro, eu já não vejo esses impedimentos. Agora, quando eu vou para o mapa de trânsitos, eu estou fazendo isso agora aqui no computador, tá? E aí eu vi trânsitos de todos os planetas, tá? Vi trânsitos de Plutão, Netuno, Urano, Saturno e Júpiter, que são os principais, tá? Nos trânsitos também não aparece testemunhos definitivos mostrando o Bolsonaro ganhando a presidência, com exceção exatamente de Júpiter, tá? Quando eu vou nos trânsitos de Júpiter, lembra que eu falei para vocês que Júpiter é o principal significador profissional do Bolsonaro? Então, quando eu vou em Júpiter nos trânsitos, o mês de setembro e o mês de outubro estão positivos, tá? Júpiter em trânsito faz trígono com Júpiter do próprio mapa natal, em setembro e outubro. Mas o que mais chama atenção, tá? O que mais chama a atenção é o seguinte. O meio do céu do mapa natal do Bolsonaro recebe conjunção de Júpiter, tá? E aí, o que acontece? O meio do céu é exatamente Sagitário, né? Então, Então, eu estou olhando aqui o mapa astral do Bolsonaro, o que acontece? Vejam bem, em setembro e outubro, como eu falei para vocês, o Júpiter em trânsito do Bolsonaro faz um bom aspecto com o Júpiter natal do mapa. Outubro é o mês em que nós temos as eleições, tá? Esse bom aspecto pode indicar Bolsonaro indo para o segundo turno. Tá? Então, assim, Júpiter em trânsito, em trígono com Júpiter natal, pode indicar o Bolsonaro indo para o segundo turno. E aí, o que acontece? Aí, nós vamos ter as eleições em novembro, né? Que aí Júpiter faz um trígono com o Sol em peixes do Bolsonaro. E aí, o que chama a atenção mesmo é que o Júpiter em trânsito faz conjunção com o meio do Sol do Bolsonaro em janeiro e pega o ano todo de 2019. Então, o que isso indica para mim? Isso indica Bolsonaro pegando algum bom cargo em janeiro de 2019, tá? Repetindo, Júpiter em trânsito, em movimento, faz conjunção com o meio do céu do mapa astral do Bolsonaro em janeiro de 2019.
Então, isso é um indicativo de um cargo novo para o Bolsonaro, um cargo bom, uma coisa boa, tá? E aí, assim, pode ser que seja a presidência, pode ser, tá? É um indicativo forte dessa possibilidade. Agora, vejam bem, mesmo que o Bolsonaro não ganhe a presidência, vamos supor que quem ganhe seja o Alckmin. Não estou falando que vai ser, mas vocês já estão vendo, né, para onde que eu estou indo. Mas vamos só supor, assim, que o Alckmin ganhe. Eu já vi o mapa do Alckmin, tá, gente? Não estou falando que o Alckmin é o presidente, mas eu vi o mapa. E aí, assim, vamos só supor, assim, que o Alckmin ganhe a presidência. Muito provavelmente ele vai dar um cargo pro Bolsonaro, tá? É uma possibilidade. De alguma forma, o Bolsonaro consegue um bom cargo em janeiro ou fevereiro de 2019. Em janeiro, né? Em janeiro. E pode ser a presidência ou pode ser algum cargo, ele vai compor a mesa de governo do presidente que tiver ganho. Isso também, vejam bem, isso nos faz concluir que provavelmente não vai ser um governo progressista de esquerda que vai subir ao poder, tá? Porque para o Bolsonaro conseguir um cargo, não vai ser no governo do Haddad, por exemplo, não vai ser num governo de esquerda. Eu já olhei com detalhes o mapa do Haddad, tá, gente? Então, assim, depois eu vou fazer o vídeo do mapa do Haddad, mas aí vocês vão entender para onde que eu tô indo, aonde que eu vou chegar, tá? Eu ainda não tô fazendo nenhuma afirmação de quem vai ser o presidente. Eu tô olhando aqui probabilidades. Mas fica muito claro que o Bolsonaro vai ser favorecido no ano de 2019, com algum cargo positivo. Pode ser presidência? Pode. Tá? Então é isso, gente. Eu vou terminando esse vídeo por aqui, tá? Por enquanto eu só fiz a análise do mapa do Bolsonaro e agora eu vou ver o mapa dos outros presidenciáveis, tá? É interessante, quem ainda não se inscreveu aqui no canal Professor Adalberto Pessoa, que se inscreva apertando o botão de sininho para ir recebendo a notificação dos próximos vídeos, tá? Mas eu já vou começar a gravar os vídeos dos outros presidenciáveis. Encontro vocês então nos próximos vídeos. O próximo vídeo vai ser do Haddad.